bom dia, você que nos acompanha ao vivo pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, agora 9 horas 8 minutos pelo horário oficial de Brasília, quinta-feira, 5 de agosto, a gente começa a nossa programação ao vivo por aqui, tentando entender um pouco melhor dos impactos que o espalhamento rápido da variante Delta em países importantes, mas principalmente na China, nos diz sobre o que a gente pode esperar aí dos mercados, né? Entender como fica não só aquilo que a China importa, mas também o que a China exporta. Não podemos esquecer que ali na China, dali da China, sai muito fertilizante, do qual nós somos clientes importantes. Então, para a gente entender esse cenário, que nesse momento está bastante complexo e tem bastante ponto de atenção, a gente chamou para essa conversa o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, já conosco na manhã de hoje. Vanin, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. Beleza? Bom dia a todos. Vanin, tá te preocupando? Essa é a minha primeira pergunta para você. Tá te preocupando esse rápido espalhamento e o aumento dos números de casos de Covid-19 novamente na China e essa revisão das medidas de isolamento, das medidas de restrição por lá? Bom, sim, é um ponto de atenção e nós temos um histórico não muito grande. Temos que nos olhar 2020 e tentar adivinhar, não, mas tentar espelhar para esse ano o que essas novas medidas restritivas por parte da China poderiam trazer de impactos para o mercado. Lembrando, 2020, a China teve a questão do Covid, trouxe um lockdown bastante severo e agora não tão severo, mas com várias medidas que a China sabe tomar e ela toma de uma vez e tenta resolver tudo rapidamente. Mas isso traz um impacto de curto e médio prazo. Lá em 2020, de curto prazo, houve uma queda no consumo de alimentos, por conta das restrições, as pessoas comem menos fora de casa. Isso traz um impacto para óleos vegetais, para a carne, que é o que está acontecendo agora também. O preço da carne suína na China continua caindo, porque produtores estão abatendo mais animais agora, com medo de que daqui a pouco a logística fique toda atrapalhada, fechamento de cidades ou de províncias, e aí o produtor não vai conseguir mandar o seu animal para o frigorífico ou mesmo para o consumidor final. Há uma aceleração nesse caso dos abates, aí o preço da carne suína cai. Se o preço da carne suína cai nesse momento, é ruim para o farelo, já vem sendo, porque lá, lembrando, a margem não está boa, a margem caiu muito em certas localidades, a margem do suinocultor na China está negativa. Por conta disso, a estratégia, como todo suinocultor, é reduzir aquelas matrizes ineficientes, reprodutores e tudo mais, reduzir o ciclo do animal. Isso tudo acaba impactando negativamente no consumo de rações. E o farelo de soja vem junto. De curto prazo, traz esse impacto negativo. E aí, de médio prazo, o que pode trazer? É um impacto inflacionário. Nesse momento, nós já temos também vendas de farelo muito maiores do que a gente vinha tendo até o mês de julho. As vendas de farelo na China saltaram de uma média diária em torno de menos de 100 mil toneladas, o que é fraco, para agora, nesse mês de agosto, nesses 4 primeiros dias de agosto, dia 2 até agora, todos os dias passaram de 500 mil toneladas. Então, realmente saltou, porque, da mesma forma, as indústrias de rações, com medo de ficar sem produto, estão comprando mais nesse momento para compor estoques de farelo. Então você veja que são impactos tanto para ruim, mas tem impactos positivos também. E aí o preço do farelo dá uma certa firmada e principalmente com as indústrias na China vendendo mais farelo, vão ter que repor isso aí através da soja importada. Tanto para o curto e para 2022 também. Vanin, como é que estão essas compras? Como é que a China está buscando aí garantir a conclusão do seu abastecimento para esse 2021? A gente deve ver os chineses voltando ao mercado para aproveitar essas situações que você acabou de descrever, ou eles ainda estão também tentando entender como é que o mercado vai se comportar para então voltar a fazer as suas compras? Qual que é o caminho que você imagina que eles farão a partir de agora? Bom, a margem lá não está boa, continua ruim, como a gente tem conversado já das últimas vezes.
Mas o ponto é que agora está se vendendo mais farelo. Então, para produzir farelo precisa de soja. Tem outro jeito. E aí vai ter que comprar mais. E já está comprando um pouco mais. Comprou aqui no Brasil essa semana uns 12 barcos para embarque em setembro. E já está voltando a comprar nos Estados Unidos, só que daí para embarque de outubro para frente. Então, de certa forma, o Brasil realmente vai roubar o mês de setembro dos Estados Unidos, coisa que não aconteceu ano passado. E aí os Estados Unidos vai ser um exportador maior a partir de outubro, mesmo com margens negativas. Esse é o impacto. A China precisa voltar a comprar porque agora está vendendo mais farelo. Lembrando que eu falei, né? Saiu de uma venda diária média de menos de 100 mil para agora, nesse mês de agosto, 4 dias, todos os dias mais de 500 mil. Vanim, a gente, portanto, isso quer dizer que a gente tem ainda uma soja, portanto, para exportação ainda mais competitiva que a dos americanos, ou eles vêm comprar no Brasil por mais algum fator ainda? O que motiva essas compras chinesas aqui no Brasil ainda? É preço? É preço. Preço. O Brasil é mais competitivo para setembro, mas já não é mais para outubro. Por isso que essa... E é uma coisa que você já vinha também antecipando aqui para nós, né, Vanim? Que a gente ia, de fato, roubar, né? Morder ali um pedacinho do programa de exportação de soja dos Estados Unidos, né? É isso aí. E para fevereiro, o Brasil muito mais competitivo em relação aos Estados Unidos. Já tem oferta do Brasil também para janeiro. Bem devagarinho, claro, nem começamos a pensar em plantar ainda, mas já tem oferta para janeiro. Quer dizer, a vida dos Estados Unidos não vai ser fácil na exportação da soja. Vanim, a gente sabe ainda quanto a China precisa comprar de soja até o final desse ano para estar adequadamente abastecida? Até final de janeiro do ano que vem, ela precisa comprar ainda em torno de 25 milhões de toneladas. Isso faria com que as importações chinesas neste ano, nesta temporada, totalizariam, portanto, algo acima de 100 milhões de toneladas, né? No acumulado de 12 meses, chegamos quase a China chegou a quase 105 milhões de toneladas, que é recorde, acumulado de 12 meses até junho. Mas isso vai perder ritmo. Eu acredito que ao final de dezembro, aí fechando 12 meses, vai ficar pertinho ali de 100 mil toneladas, mas com tendência de queda. Vanim, quando a gente olha para esse comportamento da variante Delta e dessa preocupação toda, isso costuma gerar uma euforia, né, mesmo que negativa, um pessimismo generalizado no mercado. Aí a gente tem aquelas despencadas de preço, a gente tem aquele efeito manada. Isso ainda tende a acontecer até que a gente entenda o que está acontecendo efetivamente na China e quais serão as medidas que vão, de fato, vigorar para proteger a população por parte do governo, ou a gente ainda vai observar o mercado dividindo as suas atenções ali entre esse fator e a conclusão da safra americana, as expectativas para o novo boletim do USDA, as expectativas para a nova safra brasileira, ou nesse momento a gente tem um peso maior dessa questão dos novos surtos de Covid lá na China? Bom, Carlos, você fez aí umas 20 perguntas, eu vou tentar responder duas. Uma é a seguinte, primeira, nós temos que separar as commodities. Se você pensar no impacto que traz um Covid, a variante, lockdown, agora os Estados Unidos, alguns estados já pedindo uso de máscara novamente, pedindo teste negativo do Covid para entrar no estádio de futebol, numa academia e etc, etc. Eu não acredito que nós vamos ter algo parecido com 2020, onde os Estados Unidos realmente teve mesmo porque 70% da população já recebeu pelo menos uma dose. Bem diferente o cenário. Mas, se a gente pensar assim, qual é a commodity que pode ser afetada? São aquelas commodities mais ligadas a essa vida social. Aí nós temos, por exemplo, um café, o algodão. O algodão seria uma commodity bastante afetada, se novamente tiver problemas mais sérios, e aí fechamento de shoppings e etc, etc. Que foi o que trouxe o algodão para cima, pode levar o algodão para baixo. Mas a soja é diferente. Nós estamos falando da China. E a China, a gente já viu o histórico, a China resolve essas questões rapidamente, porque primeiro mata a cobra no ninho. Então, qualquer província ou cidade lá na China que apresentar a variante ou mesmo o próprio Covid, vai ser fechada, como já tem acontecido. Por exemplo,
já está proibido aviões chegarem em Pequim, somente viagens necessárias. Então, cada cidade vai tomando as suas atitudes para evitar o início. Não é nem evitar o espalhamento, mas é o início. Quer dizer, a China, em pouco tempo, mata a charada e, no caso, pensando em demanda por soja, eu não vejo que vai cair. Nós temos que separar as commodities. Sim. Vaninho, o que poderia mudar esse cenário das margens negativas lá na China nesse momento? De forma mais sólida, mais consistente? O que motivaria uma mudança para margens positivas e poderia, talvez, alimentar um pouco mais a força de consumo dos chineses? É um ponto, que é a margem do suinocultor chinês. Precisa mudar, precisa melhorar. Mas para isso, claro, aí tem 2 pontos. A produção de carne vai ter que encontrar um equilíbrio aí. Não é esse agora, porque a produção está superando a demanda. E o outro ponto é a importação. Então, tem um aumento da produção interna e tem também uma importação que continua muito forte. Quer dizer, a oferta de carne, tanto nacional e importada, no mercado chinês, ela está muito grande. E por isso as margens são muito ruins. Se o suinocultor chinês não voltar a ter uma saúde financeira, o cenário fica difícil de ter uma mudança. Porque por que o suinocultor pagaria mais pela ração? Ele não teria condição. A não ser que o milho caísse muito. Tudo é uma questão de jogo. Se o milho cai bastante na China, o que não me parece um cenário muito provável, mas vamos dizer, milho cai bastante, a ração fica mais barata e ele pode pagar mais pelo farelo. Sim. Aí pode ser, a gente já viu isso no passado. Um outro ponto também que corre por fora, que não é um cenário agora, mas corre por fora, é o Canadá. O Canadá é o maior exportador de canola do mundo, produtor e exportador. E ele exporta essa canola, principalmente o grão, para a China. A China não vai ter tanto produto esse ano por causa da quebra que o Canadá vai ter. E aí vai ter menos canola esmagada. A canola, claro, tem o óleo, mas tem o farelo também. A China vai ter menos farelo. E menos torta de algodão também. Esse ano pode ser que a coisa volte para um certo equilíbrio, onde o farelo de soja tenha um suporte lá na China, pela essa redução de outros farelos. E outro ponto também muito importante é que o milho muito caro acaba incentivando o uso do trigo. E o trigo tem mais proteína do que o milho. Se essa conta toda ela se ajustar, nós vamos ter um aumento no consumo de farelo. O que aí seria benéfico para a margem. Vaninho, lá em janeiro a gente fez uma entrevista também com a Agriinvest, aí dessa vez com o Marcos Araújo, e ele falava sobre esse processo inflacionário nos alimentos e nas commodities alimentares muito, muito claro. Ele vem, portanto, ainda em vigor, né? Por todo esse cenário que você está me descrevendo. A gente tende a concluir 2021 e começar 2022 com um processo semelhante, até que a gente veja, de fato, um equilíbrio entre as relações de oferta e demanda, ou esse equilíbrio ainda está um pouco distante? Olha, Carlos, o seguinte, o que nos provou o Covid, além da questão social, afastamento, tudo isso aí, a doença em si, muito trágica, né? O que nos provou economicamente o Covid, que ele é inflacionário. Ele traz um impacto inflacionário muito grande. E isso não me parece, com essas variantes que a gente vai... Né? Agora tem a lambda também, que parece que nasceu lá no Peru e tudo mais. Então, parece que esse processo ainda tem um tempo aí para ser resolvido. E o Covid, ele é inflacionário, por 2 motivos. Primeiro, porque nós temos uma redução muito forte da oferta de navios e containers, começando pela China. Se a gente analisar antes do Covid, a tarifa cobrada por um container de 40 pés da China para o oeste, costa oeste dos Estados Unidos, girava em torno de $2.500. Agora está perto de $20 mil. Meu Deus. Então, quer dizer, produtos acabados, roupa, calçado, etc., o custo do frete está impactando. E esse custo está sendo repassado para quem? Para o consumidor final. Então, não é à toa que os Estados Unidos está tendo essa inflação. E parece que essa inflação ela não veio e vai passar tão rápido quanto o Fed
bate na tecla que vai. Sim. Depois você tem um problema de semicondutores, que é um problemaço, parece que só vai ser resolvido lá para frente, que também é um efeito do Covid. Nós temos um absenteísmo das pessoas para esses insumos, vamos pegar o caso da madeira e outros insumos, que acaba afetando a capacidade de produção do mundo. Então nós temos uma redução de insumos, produção de insumos, encarecimento do transporte, e tudo isso está sendo repassado para o consumidor. Quer dizer, processo inflacionário. Claro, claro. Vanim, olhando para tudo isso, a tua perspectiva é de que a gente ainda veja, portanto, mercados extremamente voláteis, bastante sensíveis a todas essas novidades que podem surgir aí entre as notícias. Você citou a questão da variante Lambda. Semana passada, salvo alguma falha de memória aqui, a agência de notícias Bloomberg falou, né? Trouxe especialistas mostrando que há muitas variantes que estão por vir ainda do coronavírus que não podem ser rastreadas ainda, né? Até que elas se mostrem mais claramente. A gente tende a ver, portanto, esse mercado ainda bastante sensível, bastante volátil? Com certeza. O maior risco, no geral, para todos os mercados, é a tendência do dólar, porque nós estamos numa situação onde há um excesso de dinheiro, mas há um porquê desse excesso de dinheiro, e na medida em que vão aparecendo essas variantes, e alguns países tomam esse tipo de medida de restrição e tudo mais, há um temor de arrefecimento do crescimento global de cada país, mas do todo. E aí os bancos centrais ficam nesse impasse. Poxa, se eu subo os juros, se eu retiro os estímulos, eu mato o embrião, né, no ninho, não, ainda mais com essas variantes. E aí mantém-se esses estímulos, que são bastante grandes, e isso é um impulsionador também da inflação. Veja, então não é uma equação muito fácil, não. Nós temos uma pressão inflacionária que está persistente e escalando, e do outro lado nós temos uma vamos dizer assim, uma impossibilidade que os bancos centrais façam os ajustes para que essa inflação não seja tão grande, os principais bancos centrais, não estou falando do Brasil, né? Aqui nós estamos fazendo o contrário. Então nós temos os bancos centrais maiores mantendo os estímulos, o que acaba potencializando os efeitos do Covid. Não é uma equação fácil. No momento em que, aí que é o ponto importante, no momento em que os bancos centrais, começando principalmente pelo americano, ver que os riscos de manter os estímulos são maiores do que os benefícios, que é a recuperação do mercado de trabalho, etc., ele vai mudar. E quando ele mudar, o dólar tende a ganhar força. E a gente sabe que a tendência do dólar é inimiga, a tendência de alta é inimiga das commodities, no geral. Aí a gente pode ter uma reversão desse ciclo. Temos que ficar muito atento a isso, porque o Covid ele potencializa toda essa escalada da inflação que a gente vem acompanhando. O número de criação de vagas de emprego ontem, né, Vanim, foi bastante claro quando a gente, né, inclusive vocês trouxeram um conteúdo bem simples, de fácil absorção sobre isso, uma criação de vagas muito aquém do que se esperava, mostrando que, de fato, já começa a aparecer, né, que os riscos são maiores do que os benefícios do caminho escolhido aí pelo Fed lá nos Estados Unidos, né? Pois é. Tem trazido algumas distorções, a exemplo do mercado de trabalho, do mercado imobiliário americano, só para lembrar, em maio, uma alta de 17%, comparação anual. E ontem, esse número que você falou aí da criação de vagas de trabalho, no setor de construção civil, criou-se pouquinho. Exato. Então, realmente, é uma equação nada fácil. O Banco Central americano está numa sinuca de bico violenta e ele vai ter que decidir, ele vai ter que tomar um caminho. Ou ele vai continuar mantendo os estímulos, o que é bastante inflacionário, e aí há um risco de perda a ancoragem das expectativas de inflação. Os Estados Unidos têm uma memória disso, não nos jovens, mas lá no início da década de 80, quando perdeu-se, a inflação escalou, e aí a taxa de juros teve que ir para quase 20%. E aí, é isso que o Brasil vive hoje. Quando você perde a mão, o remédio tem que ser muito forte e amargo.
que é o que a gente está vendo agora. Ontem subiu 1 ponto percentual, 100 pontos base, e já tem mais 100 pontos base contratado para frente. Nós vamos fechar o ano com uma Selic, quem sabe, de 8%. E o ano que vem, ninguém sabe. Então, isso não é nada bom. Perder a mão. Claro. Vanim, para a gente concluir a nossa conversa, a gente falou bastante sobre o que a gente traz, né? O que a gente leva para a China, o que pode impactar para nós como exportadores, mas também a China, como exportadora de fertilizantes, de matérias-primas, também já começa a dar alguns sinais, e isso também passa a ser uma preocupação do mercado diante desse novo momento da Covid-19, não? Sim, esse é um assunto, isso aí dá um livro. É um assunto extenso, porque o fertilizante é uma parcela. Você tem várias outras commodities que a China está de olho para ver se as empresas estão fazendo estoque, para especular, enfim, com estoque, tentando regular mercado e tal. Então a China está batendo em cima disso. Por quê? Porque ela sabe que nesse momento há um novo modelo em construção na China, que é para virar a chave da exportação, porque a rejeição da China está muito grande, para o mercado interno. Mas o mercado interno, a família média chinesa, está tendo um impacto muito negativo dessa alta das commodities. Ou seja, a renda disponível está caindo. E aí a China está lutando. Semana passada a gente viu que a China vai interferir no setor de educação. Não pode mais, sugeriu-se que as escolas, enfim, o setor de educação não pode ter lucro, não pode visar o lucro. Tudo isso é para quê? É para aumentar a renda disponível da população. Então veja, e a base disso são os custos, né? O fertilizante, o milho, a carne, o óleo vegetal, essa coisa toda. A educação, aí você vai subindo. A educação, a habitação, o transporte. Então a China realmente está numa fase diferente, onde ela vai interferir muito mais para tentar realmente trazer esse modelo novo que ela está tentando já faz tempo. Essa interferência está muito clara, inclusive ontem a gente trouxe uma notícia aqui de que ela já estaria fazendo investigações ali numa empresa que teria elevado os preços dos fertilizantes, né? Então essa interferência vai ser cada vez maior. Meu amigo, você imagina, você está lá na China, você leva o preço porque a energia aumentou e aí você é preso. Meu Deus do céu. É preocupante. Quando a gente fala de China, nada é muito dentro da realidade que a gente vive, né, Vani? É uma situação totalmente que a gente não pode enxergar a China com os olhos do Ocidente. Aí Exato. você vai ter uma ideia muito errada. Mas porque aquilo ali é um colosso, tem que ser tratado como tal. Exatamente. Eduardo Vanin, muito obrigada pela companhia, pelas informações, como sempre, muito pontuais e análises muito completas, como sempre, eu sempre te falo isso, né? Eu gosto muito de conversar com você, porque aprendo muito contigo. Obrigada, beleza, viu, Vanin? Obrigado, cara. Boa quinta-feira para ti, até mais. Até mais, um abraço a todos, boa semana. Um abraço para você também. Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, conosco nesta quinta-feira, para a gente entender, portanto, aqui temos que ter atenção diante desses novos surtos de Covid-19 pela variante Delta, crescendo rapidamente, não só na China, mas também nos Estados Unidos, em pontos da Europa. Tudo isso chama muito atenção sobre a questão da demanda. É verdade, mas trata-se de uma situação muito mais complexa que eu sugiro a você, que se chegou agora nessa entrevista, depois recupere a íntegra dessa conversa para entender quais são os principais pontos de atenção quando o assunto é este. Eduardo Vanin, como sempre, com uma análise muito ampla e bastante complexa, bastante detalhada, como sempre, excelente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.